Olá, minhas estrelas. Que bom ter você comigo mais uma vez. Já sentiu que o amor podia existir fora das cores esperadas, como se o mundo inteiro estivesse pintado em tons errados? Vanessa vive entre cafés calculados e olhares que gritam, mas ninguém ouve. Um desejo proibido, um beijo escondido e uma escolha que não deveria existir. Já te disseram que o amor precisa caber num padrão? Se histórias que arrancam o fôlego e desafiam a lógica do amor tocam sua alma, se inscreve agora mesmo e fica comigo, porque tem encontros que não pedem permissão e amores que nascem onde ninguém ousaria plantar. Me chamo Vanessa, tenho 28 anos. Sou analista de dados numa grande empresa de tecnologia em São Paulo. Um lugar onde ninguém pergunta como você está, mas todos sabem quando sua planilha está com erro. O tipo de ambiente onde o silêncio vale mais do que as palavras e onde ser discreta é quase uma condição de sobrevivência. Foi nesse cenário repetitivo que Larissa apareceu. Ela entrou como nova chefe do RH, 27 anos, postura impecável, andar firme. Na primeira vez que vi Larissa, ela usava uma camisa social branca que deixava parte da clavícula à mostra, e o cabelo preso num coque mal feito que não conseguia esconder a beleza desconcertante. Pele morena cor de jambo, olhos verdes que pareciam hipnotizar quem olhasse por mais de 2 segundos. A boca? Um convite ao pecado, carnuda, vermelha, sempre curvada num sorriso que misturava mistério e ironia. E ela era casada. Começamos a nos cruzar pelos corredores, trocando cumprimentos secos, depois comentários curtos sobre a correria do dia, até que as conversas se tornaram mais frequentes. Eu tentava manter a compostura, mas meu corpo reagia. Um frio na barriga, um arrepio, um desejo tímido demais para ser verbalizado e forte demais para ser ignorado. Larissa era de um tipo raro, te fazia sentir observada mesmo quando não estava te olhando. E eu, que sempre fui racional, comecei a me perder em pequenos detalhes. No som dos saltos dela pelo corredor, no perfume adocicado que permanecia no ar por minutos depois que ela saía da sala, no modo como franzia a testa quando lia relatórios. Eu passei a procurar motivos para falar com ela. Mandava mensagens perguntando de relatórios que eu já sabia onde estavam. Me oferecia para apresentar resultados em reuniões só porque ela estaria lá. Jogava piadinhas sutis, daquelas que podiam ser entendidas como brincadeira ou como convite. E Larissa? Nunca respondia diretamente, mas também nunca me afastava. Ela me mantinha ali, por perto, como quem não quer, mas também não deixa ir. A gente virou colegas, daquelas que riem juntas no refeitório, que compartilham memes por e-mail e que se olham de longe durante os eventos da empresa. Uma amizade profissional, daquelas que muitos diriam que não passa disso. Só que eu nunca ousei dar um passo além. Porque havia um limite, uma parede invisível entre nós que, toda vez que eu pensava em atravessar, o nome esposa me fazia recuar. Mas então, veio o convite para a festa de fim de ano da empresa. E tudo, absolutamente tudo, começou a mudar. Eu me arrumei pensando nela, mas não fazia ideia dos planos silenciosos que o destino preparava para mim naquela noite. A festa da empresa acontecia num desses salões que parecem saídos de um catálogo de eventos corporativos. Sofisticado, minimalista, com taças finas demais e risos falsos demais. Mas naquela noite, tudo parecia diferente para mim. Havia uma tensão no ar. Algo que me fazia andar devagar, medir meus passos, controlar o ritmo da respiração. Quando Larissa entrou, o salão inteiro pareceu respirar diferente. Ela usava um vestido preto, justo, com decote discreto e cabelo solto. Parecia mais jovem, mais leve, mais perigosa. O coração disparou. Eu ia até ela, ia dizer algo, brincar com a situação, provocar como sempre. Mas então, algo me parou. Ela não estava sozinha. Ao lado dela, com um sorriso suave nos lábios e a mão repousada em sua cintura, estava a mulher mais linda que eu já tinha visto. Rebeca. Ela usava branco, um vestido leve, quase etéreo,
que contrastava com os cabelos loiros presos num coque delicado. Alta, pele clara, olhos azuis de um tom quase impossível. Mas o que me tirou o ar foi o jeito como ela me olhou. Não como quem avalia, mas como quem reconhece. Senti meu corpo congelar. As conversas ao redor viraram ruído. O espumante pareceu ferver na taça. Larissa veio até mim com aquele sorriso que eu já conhecia e apresentou Rebeca com naturalidade. Essa é minha esposa. Assim, sem aviso, sem cerimônia. Rebeca estendeu a mão. Quente, suave. Olhos fixos nos meus por mais tempo do que o socialmente aceitável. Muito prazer. Larissa fala bastante de você. Tentei responder. Juro que tentei. Mas alguma coisa dentro de mim vacilou. Como se o chão tivesse se deslocado 2 centímetros para o lado e só eu tivesse percebido. Meus lábios sorriram, meu corpo cumprimentou. Mas minha alma, ela ficou ali, parada, tremendo. A noite seguiu. Rebeca se mostrava meiga, delicada, diferente de Larissa em tudo. Larissa era o fogo que queimava lento. Rebeca era a brisa que acariciava e deixava saudade. As duas juntas formavam um contraste tão perfeito que era quase cruel. E eu não sabia mais o que sentir. Passei a noite observando de longe. Ria das piadas no grupo, dançava com os colegas, mas meus olhos estavam nela, na forma como Rebeca colocava a mão no ombro de Larissa com carinho, no modo como sorria baixo, como quem não precisa de atenção, porque já tem tudo o que deseja. E foi ali, entre uma música alta e um gole de vinho, que eu entendi. Aquela mulher não era só bonita, ela era perigosa, porque diferente de Larissa, Rebeca me olhou de volta e sorriu. Naquela noite, o desejo que eu achava tão claro se embaralhou dentro de mim. E quando fechei os olhos, não era só Larissa que eu via. Passei dias lembrando dos olhos de Rebeca, do jeito como ela me olhou, como se visse algo em mim que nem eu mesma reconhecia. Eu tentava esquecer, mas era como tentar apagar um perfume que já impregnou a roupa. Você pode até não sentir o cheiro, mas ele continua ali. Foi por isso que marquei a consulta. Usei a desculpa de um clareamento dental. Entrei em contato com o consultório onde Rebeca atendia e agendei para a primeira data disponível. Era um gesto inofensivo, eu dizia para mim mesma. Só curiosidade. Mas quando entrei naquela sala e ela me recebeu com aquele jaleco branco e o mesmo sorriso tranquilo, entendi que eu não estava ali, por acaso. Eu queria estar perto dela, de verdade. A consulta durou pouco mais de 30 minutos. Mas a conversa se estendeu. Rebeca falava baixo, com pausas suaves entre as palavras. Tinha um humor quase tímido, mas inteligente. E o mais perigoso, parecia interessada em mim. Não do jeito óbvio. Não com olhares invasivos ou palavras provocantes. Era no modo como escutava, como ria com os olhos, como se me visse. Começamos a trocar mensagens, primeiro sobre o clareamento, depois sobre cafés em Pinheiros, restaurantes veganos, lugares em comum. Quando percebi, estávamos conversando todos os dias, e não demorou para que Larissa entrasse nessa dinâmica. Nós 3 começamos a sair juntas. Primeiro, jantares casuais, depois, sessões de cinema e tardes em cafés pequenos, escondidos do caos de São Paulo. Rebeca e Larissa pareciam funcionais juntas. Uma era a lógica, a outra, a emoção. E, entre elas, eu, a terceira presença que não destoava. Pelo contrário, encaixava. Com Larissa, os olhares ainda ardiam. O toque no ombro durante uma conversa, o joelho que esbarrava sob a mesa. Era desejo contido, pulsando. Com Rebeca, havia uma leveza diferente. Era o conforto da água morna depois de um dia difícil. O carinho que não precisa ser dito para ser sentido. Elas me contavam sobre brigas bobas, viagens planejadas, planos de carreira. E eu contava sobre minhas dores, meus fracassos amorosos, meus medos de ser vista demais. E no meio dessas confissões triviais, houve um dia em que Rebeca soltou, rindo:
A Larissa fala de você como se fosse uma espécie rara. Ela adora sua mente. E Larissa, do outro lado da mesa, apenas sorriu. Mas não negou. Fiquei em silêncio. E foi nesse silêncio que entendi. Às vezes, a gente entra na vida de alguém achando que é visita. Mas sem perceber, começa a se tornar parte da casa. Foi sem perceber. Mas eu já fazia parte delas. E o que eu sentia já não era mais só desejo. Foi numa quarta-feira nublada, daquelas em que o céu de São Paulo parece nunca amanhecer, que recebi uma mensagem de Rebeca. Você vai estar livre sexta e sábado à noite? Li a pergunta e o coração deu aquele tropeço silencioso que só quem já desejou demais uma coisa entende. Respondi sem pensar. Sim, por quê? Ela mandou um áudio. A voz suave, sem pressa. Surgiu uma convenção de odontologia em Campinas. Vou passar 2 noites fora. Larissa vai ficar sozinha. Você poderia fazer companhia para ela? Sair para jantar, tomar um vinho, sei lá. Só não queria que ela ficasse sozinha. Sabe como ela é? Demorei para responder. Não por hesitar, mas por medo do que minha resposta significava. Quando escrevi, claro, ela pode dormir aqui se quiser, senti os dedos tremendo. E Rebeca respondeu com um coração. Simples, vermelho. 2 dias depois, sexta-feira, Larissa apareceu no meu apartamento com uma mala pequena e uma garrafa de vinho nas mãos. Ela estava de jeans, camiseta branca e cabelo preso num coque bagunçado. A maquiagem leve, quase invisível. Mas bastou entrar, olhar em volta e soltar um "Nossa, que cheiro bom", que tudo pareceu diferente. Não era a chefe de RH. Não era a esposa da Rebeca. Era só ela. A gente jantou comida por delivery e riu de piadas idiotas da série que assistíamos. Nenhuma conversa séria, nenhuma insinuação. Mas havia algo ali. Algo no jeito como ela cruzava as pernas no sofá, como encostava o copo na boca com delicadeza, como me olhava quando achava que eu não estava olhando. E o tempo passou diferente naquela noite. Lento, carregado de uma eletricidade silenciosa. Quando a garrafa de vinho ficou quase vazia, Larissa se levantou e disse: "Vou tomar um banho, posso?" Assenti. Ela voltou enrolada numa toalha branca, o cabelo úmido, os ombros à mostra. Se sentou no sofá com naturalidade, como se meu apartamento fosse dela também. Como se aquele espaço entre nós nunca tivesse existido. Eu disse: "Você pode dormir aqui se quiser. O quarto de hóspede está pronto." Ela respondeu com um olhar demorado: "Posso ficar no sofá também." O silêncio que seguiu foi pesado, mas não era desconforto. Era uma espera, uma respiração mais longa, um olhar que desvia, o som de um copo pousando na mesa. Ficamos quietas, só o som da cidade ao longe e o relógio antigo da sala marcando cada segundo como uma contagem regressiva. Eu me levantei para pegar mais vinho. Ela me seguiu com os olhos. Quando voltei, entreguei a taça e nossos dedos se tocaram por 1 segundo a mais. 1 segundo que virou centelha. Naquela noite, a ausência de uma virou presença de outra, e o que parecia só cuidado virou tentação. Era tarde. O tipo de madrugada em que o mundo lá fora parece suspenso, e só os sentimentos dentro da gente continuam se movendo. Larissa estava no sofá, de pernas cruzadas, a taça de vinho girando entre os dedos. A luz amarela da luminária tocava o contorno do rosto dela com delicadeza, e o som da cidade parecia distante, como se aquela noite existisse em outra frequência. Eu a observava de longe, tentando fingir que tudo ainda era normal, mas nada era. "Você quer colocar outro filme?" Perguntei, tentando soar casual. Ela sorriu de leve, um canto da boca subindo com preguiça. Depois olhou a taça, como se estivesse decidindo algo mais importante do que um título de streaming. "Oh, acho que estou bêbada o suficiente para dormir", disse, mas não se levantou. Apenas se recostou melhor no sofá, esticando as pernas e apoiando os braços. E então ficou em silêncio. Eu fui até a cozinha, lavei a taça, respirei fundo umas 5 vezes e voltei com um copo d'água. Quando entreguei, nossos dedos se tocaram de novo, mas dessa vez, ninguém tirou a mão.
Ficamos ali, mão sobre mão, olhar sobre olhar. A sala pareceu encolher. Larissa, sussurrei, porque a voz não sairia em tom normal. Ela ergueu os olhos devagar. E naquele momento, eu soube. Ela também estava sentindo. Não era invenção, não era loucura, era real. Me aproximei devagar, me sentando ao lado dela no sofá. O calor do corpo dela me alcançou antes do toque. A respiração dela mudou. Nossos rostos se aproximaram. Senti seu hálito e o coração batendo no pescoço. E então, eu a beijei. Um toque leve, sem urgência. Um beijo de quem esperou muito. E agora não queria assustar o momento. Ela retribuiu. Primeiro hesitante, depois com fome. Nossas bocas se reconheceram como se já se conhecessem há anos. Os corpos se entenderam, encaixados como vício antigo. Mas então, ela recuou. Eu não devia, disse, com os olhos fechados, encostando a testa na minha. A Rebeca... Eu sei, respondi, mesmo sem saber o que fazer com aquela culpa. Ficamos ali, abraçadas, sem palavras. O calor do beijo ainda nos rodeava, mas havia silêncio, havia peso. Larissa se levantou. Caminhou até o quarto de hóspedes sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sozinha, com o gosto dela nos lábios, com o cheiro dela no ar e com a certeza. O que começou naquela noite não terminaria ali. Ela dormiu na outra cama, mas foi no meu corpo que ela deixou todas as marcas. Acordei com o som leve da chaleira na cozinha. O sol entrava tímido pela fresta da cortina. Larissa estava na cozinha de costas, preparando o café. Usava uma camiseta larga, os cabelos ainda meio molhados. Era uma cena comum, quase doméstica, mas naquele contexto parecia sagrada. "Bom dia", murmurei, tentando entender se a noite passada ainda ecoava dentro dela como em mim. Ela virou, me olhou, sorriu. Um sorriso quase triste. "Dormiu bem?" Assenti. Sentei-me à mesa. Silêncio. Apenas o tilintar das colheres, o cheiro do café fresco e o peso de tudo que não sabíamos como nomear. Sobre ontem à noite, ela começou encarando a xícara como se ali houvesse respostas. "Larissa", interrompi com a voz embargada. "Eu preciso ser honesta com você." Ela ergueu os olhos, aqueles olhos verdes que sempre pareciam enxergar além. "Eu estou apaixonada por você, mas também por Rebeca." Ela não reagiu, não se chocou, não se ofendeu. Apenas piscou devagar e assentiu, como se aquilo já fosse uma verdade antiga, que só faltava ser dita em voz alta. "Eu percebi", respondeu, com uma calma que me desmontou. "Desde a festa da empresa. O jeito como você olhou para ela. Eu senti, e... não vou mentir, aquilo me assustou, mas também me fascinou." Engoli em seco. O coração batia forte, mas não era medo. Era a sensação estranha de estar, finalmente, onde devia. "E agora?", perguntei. Larissa bebeu um gole do café, pensativa. "Rebeca volta hoje à noite, e... eu preciso que você fale com ela." "Sobre nós?" "Sobre tudo." Ela me olhou com seriedade. Não havia drama. Não havia teatralidade. Apenas entrega. "Ela te ama? Vai entender." "E você?" Larissa sorriu. "Enfim. Eu também te amo. Mas com a Rebeca, é diferente. É profundo. E é antigo. Não quero perder o que temos. Mas talvez o que estamos vivendo agora também possa existir. De outro jeito." Eu não sabia o que responder. Nunca imaginei que amor pudesse caber em mais de 2 corpos, mais de 2 corações. Mas ali estávamos nós, com medo, mas inteiras. Porque às vezes o desejo é só o começo. O que vem depois é escolha. Ela chegaria naquela noite, e o que estava prestes a acontecer era mais do que um jantar. Era o início de um novo pacto. Eu nunca preparei um jantar tão silencioso. O plano era simples. Rebeca chegaria da viagem, deixaria as malas no carro e subiria apenas para um jantar leve.
Vinho, risadas, descanso. Mas por trás da simplicidade havia uma verdade escondida entre guardanapos e copos de cristal. Aquela noite mudaria tudo. Às 20h08, o interfone tocou. É ela, sussurrei. Meu coração pulava como um tambor. Larissa me encarou com doçura, mas havia tensão em seus ombros. Vai dar certo, disse e se afastou para o quarto. A ideia era que eu a recebesse sozinha, que a conversa começasse entre nós duas, e se o momento permitisse, Larissa surgiria. Abri a porta e Rebeca estava ali, cansada, linda, com um moletom bege, os cabelos presos e aquele cheiro suave que me desarmava, algo entre lavanda e vento de manhã. Que surpresa boa, ela sorriu. Achei que só fosse deixar as coisas e voltar para casa. Eu preparei um jantar, queria conversar, só nós duas. Ela franziu a testa, confusa, mas entrou. Acomodei-a com uma taça de vinho e deixei que o ambiente falasse antes de mim. A luz amarelada, a música instrumental, o silêncio entre as palavras. Rebeca, comecei com a voz trêmula. Eu preciso te contar uma coisa. Ela me olhou, os olhos azuis agora sérios, atentos. O que foi? Demorei, tive medo, não queria feri-la, mas não havia caminho fácil, apenas verdade. Eu me envolvi com a Larissa. Ela congelou, não piscou, não moveu um músculo. Apenas segurou a taça com mais força. Quando? Quando você viajou. Mas o sentimento já existia antes. Eu só nunca soube o que fazer com ele. Ela respirou fundo, baixou os olhos e depois riu. Uma risada pequena, sem alegria. Você acha que eu não percebi? Meu corpo gelou. Como assim? Ela me encarou com uma calma assombrosa. Desde a festa da empresa, Vanessa. O jeito que você me olhou. O jeito que olha para Larissa. Eu sabia. Eu só não sabia se você tinha coragem de cruzar a linha. Fiquei em silêncio. Ela se levantou, caminhou até a cozinha, olhou a comida na bancada, depois virou-se para mim, os olhos marejados. Você sente algo por mim também, não sente? Assenti, lenta, dolorosamente. Ela mordeu o lábio. E antes que eu pudesse responder, Larissa surgiu na porta do corredor, calada, vestida com um robe preto e o cabelo solto. Uma presença silenciosa, mas intensa. Rebeca a olhou, por um longo tempo. Vocês combinaram isso? Não, disse Larissa. A gente só se permitiu sentir. E agora estamos tentando entender o que fazer com isso. Rebeca se aproximou, lenta, cautelosa, mas com uma força nos olhos que parecia perfurar a sala inteira. Isso aqui, ela apontou para nós três. Não é simples, mas não é mentira. E então, pela primeira vez naquela noite, ela sorriu com um tipo de alívio. Me sirva uma taça. Quero ouvir até o fim. Ela não foi embora, e naquele silêncio após a confissão, eu soube, ainda havia espaço para o impossível. O vinho estava no terceiro gole. A comida esfriava devagar sobre a mesa, esquecida. E nós três estávamos ali, em silêncio. Não como quem foge de uma conversa, mas como quem respeita o peso do que está nas entrelinhas. Larissa olhava para Rebeca com os olhos de quem carrega culpa e ternura ao mesmo tempo. Rebeca mantinha a postura serena, mas seus dedos traíam a inquietação. Brincavam com a borda da taça, desenhando círculos invisíveis. Rebeca se levantou da cadeira. Caminhou até mim, parou bem na minha frente. Seus olhos mergulharam nos meus, e eu não consegui respirar. Então me mostra o que você sente, sem medo, sem culpa. Só verdade. Minhas mãos tremiam quando toquei o rosto dela. A pele macia, quente, conhecida. Nossos lábios se tocaram com suavidade. Um beijo lento, como quem reaprende uma língua antiga. E quando me afastei, Larissa já estava atrás de mim. Ela encostou o corpo no meu, os braços me envolvendo por trás, o queixo repousando no meu ombro. Senti o coração dela batendo nas minhas costas, forte,
alinhado ao meu. Rebeca olhou para nós duas e sorriu. Um sorriso novo, desarmado, do tipo que vem quando o medo deixa espaço para o desejo. Larissa estendeu a mão e Rebeca a segurou. A taça caiu no chão. O som do vidro não assustou, foi quase libertador, como se aquele estalo selasse um pacto. A partir dali, não havia mais certo ou errado, apenas o que era. As luzes do quarto eram suaves, a cama arrumada com perfeição, os lençóis brancos, como o corpo de Rebeca, que agora estava diante de mim, nua, entregue. Larissa tirou o hobby sem pressa. Seu corpo era um convite ao perigo, e eu queria me perder ali. Me despir foi como tirar uma armadura. E quando nossos corpos finalmente se encontraram, não foi caos. Foi sinfonia. Beijos demorados, mãos que exploravam, olhares que pediam permissão, mesmo quando o desejo já estava gritando. Era diferente de tudo. Não era sobre posse, era sobre liberdade. Sobre descobrir como o amor pode caber em mais de um toque. Larissa me beijava como quem mata a saudade. Rebeca me tocava como quem quer aprender. E eu me rendia. Não sei quanto tempo passamos ali. As horas pareceram líquidas. O tempo derreteu ao redor dos nossos corpos. Só sei que, quando o silêncio finalmente voltou, estávamos deitadas, entrelaçadas, suadas, ofegantes e plenas. Não havia arrependimento, nem culpa, só um tipo raro de paz. Naquela noite, eu entendi. O amor não precisa ser somente a dois, ele só precisa ser verdadeiro. Acordei com o som da respiração delas. Abri os olhos devagar, como quem tenta manter o sonho vivo por mais um segundo. A luz do dia atravessava a cortina com uma clareza quase cruel. O sol invadia os detalhes. O lençol amassado, as roupas jogadas no chão, as taças de vinho ainda com um restinho no fundo. Me levantei devagar, tentando não acordar nenhuma das duas. Vesti uma camiseta larga, fui até a cozinha. A água da torneira caiu com força demais. O som ecoou. Era como se qualquer barulho agora fosse um erro. O café ficou pronto em poucos minutos. O cheiro preencheu o apartamento, mas não acalmou a inquietação no meu peito. Me sentei na varanda, e ali, entre o vento da manhã e o gosto amargo da primeira xícara, o que antes era desejo, virou pergunta. O que somos agora? Não existe manual para amar duas pessoas, muito menos duas que também se amam. O que parecia leve agora pesava, e o que era proibido parecia sem moldura. Ouvi passos atrás de mim. Era Rebeca. Ela vestia a camisa de Larissa. Se sentou ao meu lado sem dizer nada. Pegou uma xícara. Acordou cedo, ela afirmou com a voz ainda rouca. Tá tudo bem? Pensei por um segundo antes de responder. Eu não sei. Ficamos ali, vendo os carros passarem lá embaixo. O mundo continuava, mas aqui em cima, tudo parecia suspenso. Minutos depois, Larissa apareceu. Cabelos bagunçados, olhos inchados, se sentou no chão da varanda, encostada na parede. Vocês estão assustadas? Ela perguntou sem rodeios. Rebeca e eu nos entreolhamos. Não respondemos. Porque eu tô. Larissa continuou. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu também tô feliz. Confusa, mas feliz. Aquele silêncio voltou, mas agora ele era cúmplice. Talvez nenhuma de nós soubesse o que fazer a partir dali. Não existia nome para esse tipo de amor, nem regras, nem roteiro, mas havia um acordo silencioso pairando entre nós. O que aconteceu naquela noite não era um erro, era um começo. Mesmo que o mundo lá fora não entendesse, mesmo que a gente ainda não tivesse palavras. O dia nasceu sem promessas, mas dentro de mim algo dizia: talvez o amor não precise de forma, só de espaço. A rotina voltou devagar. Rebeca com sua clínica, os jalecos, os pacientes sorrindo com dentes perfeitos. Larissa com as reuniões longas, as planilhas, o olhar firme que aos poucos foi se permitindo suavizar. E eu, com meus relatórios, códigos, cafés seguidos e olhos mais vivos que antes. Na primeira semana, tomamos cuidado.
Éramos como 3 fios de uma corda nova, trançados com delicadeza, com medo de apertar demais e arrebentar. Houve dias difíceis, claro, ciúmes, inseguranças, pequenas feridas de gente que ama e teme perder. Mas nesses dias, ao invés de fugir, a gente parava. Conversava com sinceridade, mesmo quando doía. E talvez seja esse o segredo de estar com 2 pessoas ao mesmo tempo. O triplo do amor exige o triplo da verdade. O que estava nascendo entre nós era leve, mas não era raso. Era profundo, mas não sufocava. Um tipo de amor que não se prende a moldes, que não cobra um script. Um amor que existe, porque simplesmente existe. Às vezes, a gente ainda se olha como quem não acredita. Rebeca sempre sorri primeiro. Larissa suspira. E eu agradeço. Por ter desejado, por ter confessado, por ter ficado. Hoje dividimos tudo, até o silêncio de um fim de tarde. Larissa lê um livro no sofá. Rebeca desenha alguma coisa distraída. Eu escrevo este último trecho, com as pernas cruzadas na poltrona, o coração tranquilo e uma xícara de chá morna entre os dedos. Estamos juntas, com medo, com desejo, com dias bons e outros nem tanto. Mas estamos. Talvez o amor verdadeiro não seja sobre escolher entre 2 caminhos, mas sobre ter coragem de caminhar por um terceiro. E então, Estrela, o que achou desse encontro? Inesperado? Vanessa, Larissa e Rebeca mostraram que o amor nem sempre cabe onde esperam, mas mesmo assim, ele floresce. Quantas vezes você sentiu que precisava se encaixar para ser amada? Conta pra gente, qual parte dessa história arrancou o seu silêncio? Se esse trio despertou algo aí dentro, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Te espero nos comentários. E no próximo vídeo.